Beleza. Boa tarde a todos e a todos que estão assistindo no YouTube. Gente, primeira aula do Módulos, como eu já expliquei algumas vezes, a ideia dessa diretoria é, tipo, além das capacitações básicas que a gente já faz, né, de como debater nessa posição, como debater nessa posição, tipo de argumentação, como começar seu argumento, a estrutura do AMEI, a gente também tem que dar conteúdo para vocês debaterem, sabe? Porque vocês já devem ter percebido, os debates que vocês participaram, as moções são de tudo, basicamente. Moções sociais, moções de direito, RI, que todo mundo odeia, porque não sabe nada, economia, que todo mundo vai ruim, sabe? E então, tipo, por isso que a gente acha importante, muitas sociedades têm alguma coisa parecida com essa, que é dar umas aulas também sobre conteúdo de debate, temas específicos e como a gente pode debater a favor e contra deles. Inclusive, quantos aqui são do direito? Então, vocês vão dar aula. Mas... Não, relaxa. Mas aqui é mais do que só, tipo assim, não vou explicar só a parte... Não vou nem explicar a parte do direito daqui, tipo, pra você responder uma prova, sabe? É questões... Porque quem vai estar jogando vocês pode ou não pode ser do direito. Isso não importa. Não importa o autor do direito específico que você citou na sua moção. Importa a ideia que você está trazendo. Lembrando que a gente tem que trazer para o adjudicador é o eleitor médio. Então, o eleitor médio que tem uma ideia do que acontece, o que faz em tribunal e tal, mas não é especialista nessas coisas. Eles não têm uma noção muito aprofundada sobre como funciona o direito, como funciona os tribunais, como funciona a administração do Estado. Portanto, o importante é você saber argumentar a favor e contra, chegando até essa intuitividade de questões assim, para quem sabe do direito. O mais difícil seria você chegar até essa intuitividade, e para quem não é do direito, a questão é importante entender, assim, até para a vida mesmo. Então, a gente selecionou aqui alguns pontos que mais caem em debate sobre moções de direito. Tipo assim, porque são pontos que, digamos, não é que afetam mais a vida das pessoas, mas são mais midiáticos, digamos assim, sabe? Principalmente, aqui é basicamente toda a explicação que chega no ativismo judicial, está sempre muito na mídia, principalmente tratando de política e tal, então tem muita essa atração midiática, e direito penal, que é a área do direito que a gente mais usa para exemplificar coisas de direito quando a gente não está assim, no ambiente jurídico e tal, porque é uma coisa que as pessoas entendem intuitivamente, é um negócio muito mais forte, e por isso que tem várias moções de direito, geralmente sobre direito penal ou sobre constitucional, ativismo judicial, separação de poderes, essa parte aqui, que não tem muito uma definição única, sabe? Então, vou começar. O primeiro ponto que eu queria trazer com vocês é direito natural versus direito positivo. Não o embate em si, dos autores e tal, mas como que vocês podem usar isso num debate que vai tratar mais essa parte. Direito natural, a área do direito que é primeiro semestre é isso. A direito natural é a concepção das leis baseada no divino, né? Então, tira o elemento humano e a gente assume isso às leis divinas, por exemplo. Uhum. E o positivo? O positivo vai mais para o normativismo, para a interpretação humana que fica acima, é uma racionalidade, né? A racionalidade fica acima do divino. Uhum. Essa é a ideia. Então, o direito natural, aqui a gente está tentando definir de onde a gente vai tirar normas para regular a nossa sociedade. De algo que é intrinsecamente humano, não importa a sociedade, não importa quem você é, se estão numa sociedade humana, as leis não são as mesmas. Não pode matar, é errado roubar, essas coisas assim, sei lá. E aí podemos começar coisas mais subjetivas, tipo qual a importância da família, qual a importância de uniões, casamento e afins. Ou, não, o que importa é que está na lei, o que importa é que foi promulgado por um legislativo, que foi promulgado segundo as normas vigentes da época, que foi legitimado pelo Estado. Então, não importa se isso aqui está em desacordo com a moral social ou uma posição moral mais presente na sociedade, o que importa é o direito positivo, o direito posto em normas jurídicas. Essa é uma visão mais nova do que a do direito natural, né? Como qual é o seu nome? Gabriel falou. O direito natural vem da ideia de um direito divino que não é tão ligado nessa ideia de racionalidade pura, é mais assim, as regras, as leis vêm de Deus. Isso foi evoluindo ao longo da história para as regras, as leis vêm da racionalidade ou do seu valor intrínseco como ser humano, essa ideia bem tipo de Kant, sabe? Então, pouco importa se o Estado está impondo para mim regras que eu acho injustas, regras que atentam contra liberdades fundamentais, atentam contra coisas que eu acredito ser, eu não, né? Que eu vejo, né, que você está argumentando para isso, mas que se vê como algo que deve ser intrínseco à sociedade, porque seres humanos têm valor e esse valor deve ser respeitado.
Então você pode usar muito o direito natural para defender ideias de liberdades individuais, direitos fundamentais, principalmente contra uma opressão de uma força maior, de um Estado, ou uma opressão de outras pessoas. Portanto, se essas regras, essas normas escritas são injustas, eu devo seguir essas aqui, porque esse é o direito de verdade. Então aqui você argumentaria para um direito natural versus um direito positivo. Numa moção, sei lá, eu não lembro a moção específica, mas era uma moção que, de um lado, você tinha que defender a ideia, como é que é o nome? Desobediência civil, né? É o do outro. Do quê? Do Então, esse cara aí. Tinha uma moção que, de um lado, você tinha que defender desobediência civil. E dá para construir um caso muito bom fazendo essa contraposição entre direito natural e direito positivo. O que importa, as leis que foram postas por um Estado em que eu não acredito, em que eu não participei, por exemplo, ou com um sistema político que funciona pouco, ou com um legislativo que é uma farsa, o que importa são leis que nós, como sociedade, consideramos a moral de verdade, ou o que valoriza o valor intrínseco que o ser humano tem. Aí você já puxa um argumento principiológico. Então esse seria um caso de você poderia favorecer o direito natural em detrimento do direito positivo. Pelo outro lado, pode ser nessa mesma moção mesmo de, sei lá, essa casa apoia a desobediência civil. Aquela moção dos grupos armados, trans. Mas é a mesma coisa que, tipo assim, essa casa apoia que os grupos trans, LGBT, eles deveriam se armar para poder evitar violências e tudo mais, alguma coisa nesse sentido. Era uma moção nesse sentido, assim. Um caso de governo seria você defender o direito natural em detrimento de um direito positivo, fazendo um frame de qual que é a importância de garantir igualdade, fazendo um frame de quanto que esses grupos já sofreram na história e de como todas as instituições do Estado estão contra eles, então não existe um direito positivo justo a favor deles. Portanto, acho que a moção essa casa acha justificado. Então a questão não é tipo assim, se vai funcionar ou não, entendeu? Você pode fazer um frame de aqui pouco importa a praticidade, falando em princípios, falando em o que é justo ou não é justo. As leis institucionalizadas nesse âmbito não são justas, porque elas discriminam, porque elas impõem violências. Por outro lado, a lei natural, ou a lei moral, ou uma ideia de justiça que todos os meus concidadãos devem compartilhar seria de que não poderia haver discriminação, seria de acabar com esse tipo de violência contra grupos LGBT. Portanto, é justo sim, eu como líder de grupo para a defesa dos direitos LGBT, me armar para... Eu estou gravando aqui também. Fotos para cá, eu vou. Me armar contra um Estado que eu sinto que não me representa. Tem uma moção parecida dessa sobre as Panteras Negras também. Vocês entendem? Não dá no mesmo, tipo assim, é parecida a ideia. Então, isso seria um caso de como o direito natural poderia se sobrepor ao direito positivo. Então, usem isso para moções que tivesse a questão de o que está na lei e o que é uma ideia mais justa. Aqui cai bastante argumentos principiológicos, então revejam a aula de princípios, muito boa do Aleixo. Por outro lado, se você quer defender o outro lado, qual que é o problema do direito natural? Subjetividade. Você não sabe o que é exatamente, não dá para ter uma certeza absoluta sobre qual que são os valores humanos, qual que é o valor intrínseco da pessoa humana em todas as situações, especificamente em situações mais específicas, pouco previstas, como um legislador que, eu fiz as minhas normas aqui baseadas no direito natural. Primeiro, esse direito natural, a depender de quem pode definir o que é direito natural e o que não é, pode acabar sendo um direito positivo disfarçado, só que revestido de uma estabilidade que não vai acompanhar mudanças sociais, por exemplo. Se a gente, pensando nessa ideia de um direito divino, sabe, um Estado teocrático, vai argumentar que todas as normas aqui são de direito natural, porque vem de Deus, por exemplo. E mesmo eu, como fiel, que entenda que as normas devem vir de Deus, eu entendo que essas normas não estão acompanhando, não acompanham a minha interpretação religiosa, por exemplo. Mas não sou eu que falo isso, é um líder religioso. Portanto, isso é um dos problemas do direito natural. Ele é muito subjetivo, especificamente em situações mais específicas, porque todo mundo pode concordar que matar é errado. Mas, por exemplo, em discussão hoje em dia, aborto é matar ou é direito da mulher? Isso é uma discussão, o Estado brasileiro, o direito positivo brasileiro falou que não, matar é homicídio, menos em 3 casos. Portanto, o direito positivo ele deu uma resposta para um problema, que tem pessoas que estão contra o aborto, tem pessoas que querem cometer aborto, e tem que ter uma resposta
tem que ter uma segurança jurídica, tem que saber o que o Estado vai fazer, se você vai ser condenado ou não, se tem que ter um possível planejamento, tanto estatal, institucional, quanto da própria sociedade. O que vai acontecer quando chegar a situações como essas, dado que temos esses interesses e esses outros interesses. O direito positivo vai e fala, olha, pode não ser a melhor norma agora, mas é uma resposta que eu estou dando e ele é positivo, não importa toda a moralidade, portanto, essa resposta está fixa e depois a gente pode mudar, assumindo que temos, por exemplo, um legislativo que funciona, podemos eventualmente mudar a norma, mas até mudar o que vale é o direito positivo. Portanto, o direito positivo, em detrimento do direito natural, não tem essa subjetividade e cai mais nesses argumentos de, olha, não é tão simples assim você fazer esse mundo ideal do direito natural em que todo mundo vai ficar feliz com as normas postas, porque as pessoas discordam, porque existem posições políticas contrárias, porque esse valor intrínseco do ser humano não tem o mesmo significado para todas as pessoas. E a gente focando no direito positivo, você pode até incluir assim, num paradigma atual de legislativos democráticos que funcionam, o direito positivo é muito mais benéfico, porque ele dá uma resposta imediata. É muito fácil, é muito claro. Muito fácil. É mais claro do que o direito natural saber o que é vigente e qual que vai ser a resposta do Estado para determinada situação, porque tem uma norma lá e a interpretação dela é objetiva. Essa é a defesa do direito positivo. Certo? Tem uma pergunta? Mas, tipo assim, no caso que você falou de condições que não ligam muito para a praticidade da ideia, é mais, tipo, se a ideia é justa ou não. Como é que você coloca um direito positivo? Porque, tipo, o que você falou, o argumento de direito positivo seria, tipo, como isso funcionaria na prática, né? Porque você não tem como conciliar tipo, qual que é o direito natural que vai prevalecer. Tipo, é muito subjetivo. E o direito positivo daria uma resposta de tentar conciliar os interesses. Mas na prática, tipo, na questão em funções que não importa tanto a prática, como que você usa um argumento de direito positivo? Você fala que na verdade importa sim a prática. Você muda o frame. Por exemplo, o exemplo que foi na moção dos trans que eu falei esse exemplo, né? Então, eu como governo faço o frame de que aqui pouco importa a praticidade, aqui pouco importa se a gente vai ter êxito ou não, o que importa aqui é que é justo sim, porque esse direito aqui ele é discriminatório e existe uma moral social que imporia um direito mais igualitário. Eu como oposição falei, eu não vou apoiar esse tipo de coisa porque as pessoas vão morrer mais, porque vão ser criadas mais leis positivas por um backlash conservador, porque agora, meu Deus, os grupos trans estão se armando por aí. Isso vai dar uma força muito forte para o outro lado da política, que vai começar a botar leis muito mais discriminatórias, que vai começar a fazer um controle muito mais forte da vida dessas pessoas. Portanto, a praticidade importa sim, porque se nós agirmos de acordo com o que a gente quer de um mundo ideal, sabendo que temos obstáculos muito fortes para implementar isso, o grupo social, o stakeholder que eu estou querendo proteger, vai sofrer mais. Portanto, sim, no mundo ideal a gente não precisaria nem de armas, entendeu? O governo está justificando usar armas para intimidar e tal, mas no mundo ideal, se a gente quer o fim de uma discriminação, o fim de uma violência, esse meio ele acaba que pode prejudicar a gente, justamente pela instituição que está posta, que é discriminatória. Faz sentido? Portanto, eu como oposição proponho que o nível de sofrimento vai continuar como está, é melhor do que o cenário do governo que ele vai piorar, mas aqui a gente pode fazer articulação política, podemos propor nossos diálogos para pelo menos tentar melhorar um pouquinho ou não piorar como cenário do governo. Ganha o debate. Tá. Fez sentido? Uhum. Mais alguma dúvida dessa parte, gente? Ô Pedro, então basicamente o que você acabou de falar é que se a oposição, por exemplo, provar que não é necessário que, por exemplo, se implante a questão dos trans, ela fica acima do governo só por essa questão de outras possibilidades, é isso? Tipo assim, outras possibilidades melhores do que a moção propõe. Quase isso. O que eu fiz como oposição agora foi, em termos mais de debate, foi oposição e governo concordaram que os grupos LGBT têm um nível de sofrimento X, que é esse aqui. Sim, seria o frame, né? Isso aqui é tudo frame. Inclusive no frame eu estou botando. O meu frame a minha métrica na verdade ganha esse debate quem mostrar um cenário em que vai ter menos sofrimento o grupo que eu quero proteger. Isso é frame, isso é debatível se é sobre essa moção mesmo. Outro grupo pode falar, não importa o sofrimento, o que importa é a gente agir justamente, porque nós temos que agir de acordo com os nossos... porque os fins não justificam os meios, blá, blá, blá. Então tem como bater nisso também, mas vamos supor que, porque isso é bem razoável,
isso ganha bastante debate, você puxa para a praticidade, puxa para o mundo prático. Temos um nível de sofrimento X. No cenário de governo, vai ter o backlash conservador, vão ter leis mais discriminatórias, o sofrimento vai aumentar. Eu, no meu mundo de oposição, ou não vai acontecer nada, eles continuam com esse mesmo sofrimento, ou eu posso pensar em a gente não se mostrando como um grupo LGBT, um grupo armado, um grupo violento, a gente pode até ter mais chance de convencer a mudar a moral social e por isso mudar as leis positivas e aí diminuir um pouco a discriminação. Ou seja, admitindo que existem essas duas possibilidades, eu ganho de qualquer jeito do governo. Foi isso que eu falei. Entendi. Fez sentido? Sim. Mais alguma dúvida sobre essa parte, gente? Pedro, posso só comentar uma coisa? Aham. Porque, assim, uma coisa que eu acho que seria legal quando você fala da ideia do direito positivo, no sentido que você não quer necessariamente a prática, seria você trazer a ideia de que o direito positivo ele veio como uma efetivação de um contrato social. Então, o que une a gente? É o que faz com que a gente tenha essa união social, que faz com que a gente saiba quais são as regras do jogo. Então, você sabe até onde você pode ir, você sabe os seus limites. Então, a partir do momento que o direito positivo ele vale para todo mundo, você está falando o que é aceito e o que não é aceito. Então, você deixa claro para toda a sociedade até onde você vai, os limites que você pode ir, ou então o que é aceito ou não. Então, até nisso, o direito positivo ele serve como uma forma de ensinar as pessoas. Então, acho que daria para usar o direito positivo mais nesse sentido, até uma ideia de segurança jurídica. Isso. Muito obrigado. Isso aqui é um exemplo de uma moção que a gente não vai falar porque tem muito mais coisas para falar, mas talvez eu boto essa moção para vocês debaterem um dia. Proporcionalidade. Nada a ver. Proporcionalidade de quem que é esse? Qual que é o autor que faz isso aqui? É o Robert Alex, se não me engano. Isso, muito bom. Outra coisa. Percebam que eu não citei nomes aqui para fazer essa distinção porque eu não estou fazendo trabalho de ED1. Estou fazendo debate universitário com um cara da matemática que está me julgando. Portanto, não cite, porque o caso deles é de jeito positivo sem explicar o que é. Então, cheguem até a intuitividade. Aqui. Não estou eu queria saber o nome dele, tá? Mas, tipo assim, só para lembrar. Então, não precisa citar nomes, autores e tal, porque é perda de tempo. O importante é você chegar até a intuitividade de entendi o que isso aqui significa, eu que não sou do jeito, e o que isso aqui significa e por que isso aqui se sobrepõe nessa emoção específica, ou vice-versa, certo? Então, Robert Alex, ele faz essa teoria aqui da proporcionalidade como método não, um procedimento, né, Ana? Você cria de Godoy. Acho que tem professor que basta nisso a gente falar que é um método, não um procedimento. Isso aqui é um procedimento de determinação para a solução de antinomias, que é conflito entre duas normas. Portanto, para eu considerar, mas e para o mundo do debate, estamos debatendo aqui qual que medida que é mais proporcional, se é do governo ou da oposição. Não precisa aplicar para essa questão de antinomias muito mais técnica e tal, porque a ideia dele, essa ideia de subdivisão entre esses três pontos para você ver se determinada medida a ser tomada ou já tomada é proporcional ou não, é muito intuitivo. Não é muito intuitivo, mas é muito fácil de convencimento, porque faz sentido. Portanto, não precisa aplicar exclusivamente para moções de aplicar ou afastar determinada norma jurídica. Vocês vão entender isso agora. Então, vamos ver se como que o Robert Alex fala para a gente ver se determinada norma é proporcional ou não a ser aplicada como uma norma jurídica no ordenamento jurídico. Primeiro, ela tem que ser adequada, ou seja, o fim que a gente quer, ela tem que ser adequada para atingir o fim que a gente quer. Se ela tiver outra consequência, ela já não é adequada, então você já não precisa olhar mais nada, larga. Se ela for adequada, será que essa norma é necessária? Tipo assim, não teria outra forma de eu atingir o fim que eu quero, uma norma menos danosa ou por uma norma menos radical? Eu vou dar um exemplo depois para cada um desses. Então, se ela for adequada, a atingir o fim que eu quero. E se ela for necessária, ou seja, não existe outra forma menos danosa de eu atingir esse fim, ela ainda tem que ser proporcional de novo. Proporcional em sentido estrito, no sentido de os outros bens, as outras coisas que estão sacrificando para implementar essa norma, é proporcional, o ganho que eu vou ter, é a relação de custo-benefício, o ganho que eu vou ter aplicando essa norma, que eu quero provar que é proporcional, ele vale a pena pelas coisas que eu estou perdendo ao não aplicar essa norma? Então, dado que a norma que você está tentando analisar passa por esses três crivos, é uma norma proporcional, portanto deve ser implementada. Exemplo, que é o único exemplo que eu lembro, que é o que o Godoy deu, sobre algemar, uma norma sobre algemar réu em
em julgamento de processo penal. Acho que é isso. Tinha uma norma que proibia isso? Não. Tinha uma norma que permitia isso, e aí estava se discutindo a constitucionalidade dessa norma. Se o réu pode ficar algemado durante o processo penal. O argumento contra isso é porque isso tem que ter presunção de inocência, ele não foi condenado ainda, isso é uma restrição à liberdade dele, isso pode ser humilhante, principalmente em processos mais midiáticos. Então tem todos esses problemas e vamos ver então se essa norma é proporcional no sentido de Robert Alex. Ela é adequada para o fim que eu quero? Qual que é o fim que eu quero? Segurança no meu processo penal, porque a depender se é um cara violento, a depender se é um réu acusado de muitas coisas violentas assim, segurança de, por exemplo, se for um cara de participante de uma organização criminosa, eles estão algemados, dificulta a possibilidade de fuga até, então é adequado eu algemar ele para conseguir o fim que eu quero, que é manter a segurança e manter com que o processo consiga acontecer sem um problema? Sim ou não? Depende, né? Depende. Tipo, qual vai ser a segurança que você vai conseguir abrir por um cara? Precisa de mais coisa. Só algemar ele não vai. Depende. Totalmente. E por que depende? Porque o direito positivo, ao pôr uma norma muito geral, não consegue abarcar todas as situações. Se eu estar discutindo a norma algemar o cara que é parte de organização criminosa, está sendo processado por isso, aí esse depende fica um pouco mais fraco, dá para ir um pouquinho mais por cima. Mas se for, no geral, assim, para qualquer processo penal, é mais difícil você falar que não, sempre o cara tem que ser algemado. Faz sentido para vocês? Portanto, sim, depende, é a melhor resposta para todo mundo direito. Mas eu acho que até para o cara que é traficante, você conseguiria argumentar o que não depende. A resposta é não. Porque você poderia colocar, tipo, não sei se vale no debate, mas, tipo, a maioria dos presos no Brasil são por tráfico de drogas. Você poderia dizer quem são as pessoas que são presas? São pessoas negras e periféricas que muitas vezes não têm, de fato, crime de tráfico, é mais porque estavam portando, porque estavam utilizando. Então você estaria ali indiretamente sendo racista e injusto com essa população. Então a finalidade, segurança do tribunal, não seria tão importante quanto você manter a dignidade da população negra do Brasil, que já é muito destacada. Esse argumento caberia. Cabe, mas é aqui. Vamos chegar lá. Aqui a gente só está vendo se vai ficar seguro, independente do que eu estou fazendo. Vamos manter esse exemplo que eu acho que é uma boa. É o cara acusado por tráfico, o processo penal dele. Quero saber se algemar ele durante o processo é proporcional ou não. Só analisando a questão de vou conseguir meu objetivo. Vai ficar mais seguro para o eventual se ele agir violentamente ou para a questão de possível fuga? Sem analisar o que a gente está perdendo com isso. Então é uma medida adequada, certo? É uma medida necessária? Teria outras formas de garantir isso, essa segurança, essa lisura do processo, sem necessariamente algema? Aí entra seu argumento. Na verdade seu argumento é aqui. Porque, vou botar no exemplo também que ele também foi condenado por crimes violentos e tal, para poder facilitar o exemplo. Então, talvez seja meio difícil pensar em outra forma menos danosa que possa atingir o mesmo objetivo, certo? Então, por esse argumento que também pode ser combatido, todos podem, tá, gente? É debate, não tem debate. Posso considerar então que essa norma é adequada e necessária. E ela é proporcional, ou seja, o benefício que eu estou ganhando, lisura do processo, vale a pena com o custo que eu estou tendo, que tudo que você falou, o reforço de concepções racistas no sistema penal inteiro. Acho que poderia ter um princípio lógico também de dignidade humana, né? Porque, e aí entra também a questão de presunção de inocência, sabe? Se a gente não só tendo a presunção de inocência como norma geral, mas considerando dados estatísticos de que provavelmente esse cara não está envolvido num crime muito grave, justamente porque tem essa seleção do sistema penal, talvez não seja proporcional, em sentido estrito, eu algemar ele para garantir essa lisura, porque eu estou sacrificando um bem jurídico muito maior, que é a liberdade dele, que é a dignidade dele, de não ser visto assim como um criminoso. Imagina a diferença de uma reportagem que vai mostrar ele respondendo o processo assim, respondendo o processo algemado. Isso deve ser levado em consideração também. Tem a parte da dignidade dele. É uma dúvida. Eu sei que nomes de autores e nomes de teorias não são anotados no debate. É irrelevante e é perda de tempo, mas citar dados, que eu fiz agora. Não, isso é muito importante o que você falou agora. Esse dado. A questão é a seguinte. O sabe que é mentira.
Tem Você tem que manter. Tipo, se alguém rebater tua música, você vai ter que dar um jeito, você tem que se explicar. Em tese, se ninguém perceber e não for um negócio muito absurdo, porque o adjudicador ele é o eleitor médio. Se você falar o contrário do que você falou agora, não, porque todo mundo que é acusado por tráfico é culpado, o adjudicador vai saber que isso é mentira, sabe? Então, se não for um negócio muito absurdo, que o adjudicador obviamente vai saber que é mentira, e não for alguma coisa assim que é mentira, mas ninguém percebeu no debate, tecnicamente passa. Mas não mintam no debate, porque vocês correm o risco, sabe? Desnecessário. Enfim. Portanto, essa medida ela é adequada, consegue o objetivo que eu quero, ela é necessária, não consigo pensar em outra medida que possa conseguir o mesmo objetivo, mas ela não é proporcional em sentido estrito, porque eu estou sacrificando um bem jurídico muito maior para o mero objetivo de o processo funcionar. Portanto, mesa, essa casa é contra algemar réus de processo penal acusados de tráfico. Entenderam? Isso aqui não é um debate como esse, é mais tipo assim, um argumento que vocês podem utilizar, porque já foi em livros e livros sobre isso aqui. Ativismo judicial, bem rapidinho, porque ainda temos muitos pontos. Ativismo judicial, como eu falei, tem esses pontos. Ah, merda, eu tô gravando um vertical. Será que eu paro? Foda-se. Ativismo judicial, como eu falei, tem esses pontos mais específicos do direito que geralmente são selecionados assim porque são mais midiáticos e tal. E não preciso nem falar porque que ativismo judicial ficou bem na mídia, no noticiário político nesses últimos anos. Enfim, e o que é importante aqui para a gente saber debater, argumentar a favor e contra de ativismo judicial. O que é ativismo judicial? Palavra difícil de falar. Geralmente é usado como uma acusação. Eu já vi definições do ativismo judicial mais como uma coisa neutra, assim, e definições que já botam isso como uma prática vedada. Mas, venham comigo, ativismo judicial é quando eu acuso alguém de ativismo judicial de uma forma negativa, um juiz, obviamente, é a questão de que ele está interferindo com o poder dele só de julgar, interferindo em outros campos do Estado, por exemplo, nos campos da política, nos campos da administração pública. Portanto, ele está excedendo as suas funções de julgador. Aqui o exemplo maior vai ser das Cortes Supremas e tal, mas também há de se falar em ativismo judicial em cortes de primeira instância, por exemplo. Sempre que tem caso de, por exemplo, quando um juiz libera um remédio para ser prestado pelo SUS, um remédio super caro, porque a pessoa ela tem o direito à saúde protegido constitucionalmente, porém o SUS fala, olha, eu não tenho dinheiro para prover esse remédio a todas as pessoas que vão ter essa doença super rara de vocês. Então e isso é justificável no sentido de o SUS ele vai ter um orçamento limitado e ele tem que garantir a melhor qualidade de vida, a melhor possibilidade de melhora da qualidade de vida das pessoas com o orçamento que ele tem. Portanto, tem um embate legítimo de entre os direitos aqui. O direito individual da pessoa que só por meros azar do destino nasceu com uma doença super rara, só tem um tratamento específico, experimental, super caro, que pode salvar ela. E ela se sente, e ela é realmente protegida por um direito à vida, um direito à saúde, um direito à prestação do serviço público de saúde pública, garantido constitucionalmente. E por outro lado, temos o fato da realidade de orçamento limitado, que garantir esse remédio para uma pessoa pode ser não poder garantir remédio super barato de diabetes, por exemplo, que pode salvar milhares de pessoas. Então existe legitimamente um embate de direitos aqui. Vocês conseguem ver isso claramente? E, portanto, se o juiz ele concede, isso pode ser considerado uma... Ana, você vê com o Aleixo quando ele vai chegar? Tem uma aqui. Não vai vir? A gente vai jogar? Beleza. Então, vou mais rapidinho aqui. Então, isso pode ser... A acusação de ativismo judicial é justamente... esse juiz concedeu e não pensou em todas essas outras pessoas. A escolha orçamentária cabe à administração pública. Até porque o juiz ele não é eleito por ninguém. Quem é ele para tomar decisão? Quem é ele para escolher que a vida dessa única pessoa vale mais do que todas essas outras pessoas? Portanto, essa acusação de ativismo judicial está saindo da sua função como julgador e interferindo em outras esferas da política em que ele não deveria. Por que ele não deveria? Separação dos poderes. Por que são um princípio tão importante assim da maioria das repúblicas democráticas aí do mundo? Porque separação de poderes tem aquela ideia mais básica que eu imagino que vocês tenham uma ideia de tipo assim, separando os poderes, não mantendo
na mão de uma só pessoa, de uma só organização, instituição, nós evitamos autoritarismo, porque não tem mais uma pessoa que pode, ela mesma só, acusar e julgar, por exemplo, ela mesma só criar uma lei e aplicar essa lei. Essa ideia mais intuitiva, assim, que serve para a maioria dos debates que vocês precisarem tratar de separação de poderes, mas botando um pouco de sofisticação nessa ideia, não é só a ideia de que assim, o judiciário vai só julgar, o executivo vai só administrar, o legislativo vai só criar leis, mas a ideia também de que cada um, eles têm incentivos para agir não contra o outro, mas agir fiscalizando o outro. Não porque eles são super legalistas, assim, do bem e tal, mas porque cada um desses grupos, reconhecendo que querem poder e querem poder impor ideias, não só pensando em pessoas egoístas, que impor ideias que eles acham justas, que eles acham certo. Eu, como parlamentar, eu quero acabar com o ativismo judicial. Eu, como juiz, eu quero acabar com a ineficiência do legislativo. Eu, como executivo, eu quero acabar com o Congresso que sempre que barra minhas medidas, que eu vejo como justas. Aqui estou considerando só pessoas nada egoístas. Então, tipo assim, você está trabalhando no melhor cenário. Isso é muito importante para moções. Existem incentivos, portanto, nesses 3 exemplos que eu tentei dar para vocês, para cada um desses poderes agir contra o outro, ou seja, impor limites. Então, baseando-se em cada um desses 3 poderes, eu como parlamentar, como é que eu vou fazer com que acabe o ativismo judicial, que, numa visão egoísta, está dificultando meus esquemas de corrupção, numa visão altruísta, está dificultando esse autoritarismo dos juízes, dificultando as ideias políticas que eu quero implementar. Então, sempre trabalho no melhor e pior cenário, pessoas altruístas, pessoas egoístas, principalmente emoção de política, é muito importante, é muito convincente isso. O que eu, como parlamentar, posso fazer? Baseado na Constituição, que vai estar acima desses 3 poderes, eu penso, olha, o juiz não pode fazer isso porque isso é atribuição constitucional do legislador. Portanto, ele está saindo das suas atribuições constitucionais, portanto, essa decisão que ele tomou é ilegal. Ou seja, o que vai estar acima dos 3 poderes, que vai poder justificar essa interferência de um nos outros? Os limites impostos por essa própria norma constitucional. Esses limites impostos estão justos, democraticamente escolhidos. Tem como problematizar isso também? Tem. Mas limites impostos pela Constituição vão poder fazer com que cada um desses 3 poderes atuem de sua maneira específica, sendo altruístas ou sendo egoístas, de modo que ninguém vai conseguir monopolizar o poder do Estado impondo o autoritarismo. Fez sentido? Portanto, isso é um argumento pela separação de poderes. E o que isso tem a ver com o ativismo judicial? Como eu falei aqui, da visão parlamentar, vocês também podem argumentar por... Existem funções políticas, que é do executivo, do legislativo, e existem funções técnicas, que é do judiciário. Se ele está indo além do que só impor a lei, interpretar a lei e aplicá-la como ela está ao mundo real, ao caso concreto, se ele está indo além disso, impondo visões políticas dele do que ele acha necessário, ele está saindo das suas funções, ele está saindo das suas competências, portanto, está errado, isso não deve acontecer, isso é inconstitucional. Então, isso é um argumento para a separação de poderes contra o ativismo judicial. E outra questão é legitimidade democrática. É aquele argumento de não podemos ter uma juristocracia, porque dos 3 poderes, eles são os únicos que não são eleitos. São escolhidos no órgão máximo, no STF, são escolhidos politicamente por vitaliciedade. Então, não é uma legitimidade democrática muito bem atenta, por exemplo, à mudança na sociedade, sabe? Então, é importante até, em moções desse tipo, vocês falarem que, por exemplo, cada vez mais estão escolhendo juízes mais novos para a Suprema Corte. Por quê? Eu, como ente político do outro poder, quero manter que minhas ideias políticas assim possam continuar a serem implementadas por longo prazo. Então, eu vou escolher alguém super capacitado e tal? Não, eu vou escolher alguém novo que concorda comigo. E ele vai ficar lá por anos. Então, é algo a se pensar. E a favor do ativismo judicial, vocês podem trazer mais para a realidade. De, por exemplo, um congresso que não funciona, ou um executivo autoritário, dessa forma, decisões técnicas, decisões de ativismo judicial, na verdade, caralho, é muito difícil falar ativismo judicial. Decisões de AJ são, na verdade, uma mera efetivação de direitos já previstos na Constituição. Portanto, quando um juiz vai além, por exemplo, esse juiz que ele concedeu o remédio super caro,
na verdade, eles não estão ignorando todas as outras pessoas. Eles sabem que, na verdade, foi uma omissão do legislativo, ao fazer o orçamento, de não botar dinheiro suficiente para o Sistema Único de Saúde. Portanto, ele poderia sim, deveria sim, é um dever constitucional dele, conceder esse remédio. E eu, por isso que eu liberei, por isso que eu liberei esse liminar, conceder o remédio. Faz sentido? Entenderam essa ideia? Alguma dúvida? Olha. Então, gente, vou pegar essa parte do direito para sabe? Obrigada. Só colocar umas coisas aqui que eu quero falar também sobre punitivismo. Ah, eu esqueci. Assim, mesmo não importando, eu vou colocar 3 nomes aqui, que é só para eu me guiar no raciocínio. Vocês já têm uma ideia, mais ou menos, dessas correntes do direito penal? Sim. Perfeito. Quem vai ser o Lombroso? Fuse. Vamos lá, gente. Basicamente, qual que é a ideia do direito penal, né? Então, quando a gente... normalmente, as noções, quando elas vão tratar de direito, elas têm uma tendência a vir para essa área do direito penal. Quando a gente fala do direito penal, ele basicamente tem essa ideia de ser a última ratio, né? É o último ponto em que você vai lidar com aquela situação. Quando você vê que já está ali num nível em que você está tendo um certo desbalanço ali dentro da sociedade. O direito penal ele vai ter basicamente três ideias. Seria a de prevenção, punição e a ideia de ressocialização. Quando a gente fala que o direito penal ele tem esses 3 pilares, a gente entra nas correntes da ideia do direito penal, em que a gente vai ter basicamente uma ideia de um punitivismo, em que o punitivismo ele vai basicamente ver a ideia, como por exemplo, se eu puxar aqui já de Garofalo, dessa ideia de que a gente vai ter que necessariamente, quando você tem a prática de um delito, você vai estar prejudicando a sociedade per si. Então você vai estar trazendo um descompasso social. Isso seria um problema porque você vai estar, primeiro, você vai estar prejudicando as pessoas em si, mas também você vai estar fazendo um certo desbalanço. Então isso vai prejudicar a sociedade no sentido que você não vai ter mais essa estabilidade, você não vai ter uma forma de manter a sociedade de uma maneira coesa. Você vai ter ali uma forma de desestabilização. Então, por exemplo, quando você tem um cometimento de um crime, você vai ter a pessoa que acabou sendo vítima ali daquele ato, ela vai acabar ficando revoltada, que vai fazer com que você tenha todo um sistema em que você vai ter esse desbalanço da sociedade. E isso vai ser prejudicial porque você vai ter que lidar com essa situação de revolta ali da sociedade. Como que você vai lidar com essa situação? Porque, veja, a gente saiu de uma situação em que você tinha aquela ideia da guerra de todos contra todos para uma ideia de contrato social, em que você deixa na mão do Estado lidar com essas situações. Então, quando você tem alguém que está ferindo os direitos ali, o Estado ele tem que atuar. Então, quando a gente tem uma corrente mais punitivista, eles vão falar que esse crime, esse delito, ele foi feito de uma maneira a prejudicar a sociedade, então ele tem que ser pego, tem que ser punido, para que você tenha, você tire essa sensação de que aquela pessoa de que ela foi prejudicada, então você dá uma ideia de uma maior tranquilidade, de que o Estado está realmente cuidando dessa situação. Aqui a gente tem 2 correntes também, que seria, então aqui basicamente a ideia seria de que você tem que tirar então quem cometeu esse ato da sociedade, para que ele não continue ali causando esses prejuízos sociais. Aqui a gente tinha essa ideia também, antigamente, do Lombroso e do Ferrer. Eles eram uma galera muito, muito louca. Em que, por exemplo, o Lombroso ele tentou colocar a ideia de que o problema estava na pessoa em si. Então você conseguia, como se fosse uma ideia de que existia traços biológicos de um criminoso. Então ele acabava defendendo essa ideia, então você fazia uma corrente punitivista muito mais direcionada. Então fazia com que o Estado, já sabendo com que aquelas pessoas teriam uma predisposição a atuar de uma maneira mais específica.
ferria mais ou menos no mesmo sentido. Então aqui, a ideia do punitivismo seria realmente trazer esse maior conforto. Então você já sabe que ali teria um caminho de que seria mais fácil você combater naquela região, naquela localidade geográfica, ou então aquele perfil de pessoas, e aí você consegue atuar de uma maneira muito mais efetiva e assim diminuir esses conflitos sociais, que você traria uma maior estabilidade para a sociedade. Só que essa galera é muito surtada e basicamente você vai ter essa ideia de que até hoje ainda existe, né? Como por exemplo, quando você olha essa ideia que vai ser muito perpetuada pela mídia, como quando a gente olha aqueles jornais muito sensacionalistas que falam aquela ideia de que bandido bom é bandido morto, que é uma ideia que ainda prevalece na sociedade, de que você personaliza o crime. Então você olha para a sociedade, você está criando, aí a gente já está entrando numa forma de refutar essa ideia, que seria a ideia de você estar criando dentro da sociedade a ideia de que existe uma pessoa que é per si boa e uma pessoa ruim. Então você está basicamente criando essa ideia, vocês vão ver o Menelik no segundo semestre, de amigo versus inimigo. Então é como se você estivesse falando que dentro da sua própria sociedade existe alguém que você deve ser contra e que você está basicamente criando, a partir dessa ideia, uma certa desestrutura social, porque você está vendo que aquela pessoa ela tem que ser deixada de fora. Então, quando você faz isso, querendo ou não, mesmo que você argumente numa ideia de que, esse padrão de moralidade é o que tem que ser seguido e o que não for basicamente uma ideia de ensinar à sociedade quais são os padrões que a gente tem que seguir, o contrafactual seria a ideia de que você está criando realmente aquilo que você queria evitar, que seria essa ideia de uma coesão social que você vai estar perdendo, porque você está olhando para o teu vizinho que acabou cometendo um deslize e acabou, por algum motivo, que as pessoas não olham o objetivo que levou a pessoa a cometer aquele delito. Então você vai estar basicamente excluindo aquela pessoa da sociedade, você não vai estar fazendo a outra função que seria da ressocialização. Então você tem que ver, então aqui, sei lá, se você tiver que defender uma ideia mais punitivista, então ir numa ideia de que seria, não precisa vir para esses dois surtados aqui, gente, não precisa, por favor, não façam direitos humanos, por favor. Mas assim, era só para vocês saberem que essa ideia já existiu na vida, se vocês ouvirem saber rebater. Mas assim, se for alguma ideia e vocês precisam defender uma ideia mais punitivista, seria essa ideia de criar um padrão social e você mostrar para a sociedade que aquilo não será aceito. Se você tiver que ir para o outro lado, uma ideia mais garantista ou abolicionista, seria você olhar para a sociedade e você falar, ok, você vai estar olhando para o delito e você vai estar despersonificando. Então não é o indivíduo per si que fez aquele problema. Então você vai estar tirando, por exemplo, do punitivismo, que vai pegar aquela pessoa, vai usar como exemplo para a sociedade e falar, isso aqui não é para ser feito, e você vai estar olhando para o próprio delito em si, e você vai estar, ok, quando você vem para uma tendência mais garantista, abolicionista, você tem que focar mais no indivíduo do que realmente assim, dá para focar tanto no indivíduo quanto na sociedade. Mas aqui, por exemplo, no garantismo e no abolicionismo, vocês olham para o indivíduo, que normalmente quando a gente tem noções que tratam de direito penal, as pessoas tendem a olhar muito para a sociedade. Então, o que a sociedade vai ver, essa questão de exemplos e tudo mais. E acabam esquecendo como que isso reverbera para a própria pessoa que está sofrendo a mão do Estado. Porque aqui seria legal, por exemplo, trazer o status quo de como que já funciona dentro dos presídios brasileiros. Então, falar que, cara, tem gente que morre de doenças que normalmente não se morre, por exemplo, candidíase e coisas do gênero. É uma doença que seria fácil de ser tratada, mas tem pessoas que morrem porque lá é uma situação que está completamente insalubre e tudo mais. Então, aqui, dentro do punitivismo, como você tem uma ideia que você quer manter ali uma coesão social, você quer trazer essa ideia de que uma ideia de padrão de sociedade, o que vai ser aceito ou não, talvez eles sejam muito mais abertos a você punir um ato, mesmo que você tenha a possibilidade de acabar prejudicando o inocente. Quando a gente vem para essa linha, como você foca muito mais no que isso vai reverberar para o indivíduo, a gente tem uma tendência a ficar muito a olhar realmente como que isso vai trazer para o indivíduo. Então seria aquela ideia principalmente da presunção de inocência. Então o ônus de provar quem está errado ou não recai completamente em cima de quem acusou. Então o Ministério Público vai ter que trabalhar muito mais para provar o porquê que você é culpado. Então, aqui quando a gente vem para a tendência do garantismo, a gente traz uma maior tranquilidade social no sentido de que o próprio indivíduo em si, você já tem essa ideia de que ele é inocente até o final do processo legal, mas também de que o
sofra todas as consequências ali da mão do Estado. Então, o garantismo, ele ainda tem, só para diferenciar, o garantismo, ele ainda acredita que você vai ter a necessidade de ter prisões e tudo mais, mas aqui você vai ter que seguir todas as ideias, por exemplo, da presunção de inocência, indúbio pro réu, seguir o devido processo legal, usando contraditório e ampla defesa, e ao contrário do abolicionismo. O abolicionismo, mesmo que você vá olhar pro sistema penal e falar, cara, esse sistema é uma merda, ele não funciona, vocês podem, tipo assim, seriam duas formas de olhar para a moção. Aqui fala, ok, a gente ainda vai comprar a ideia de que o sistema penal ele é necessário, e quando você vem para o abolicionismo penal, você fala, mano, isso aqui é completamente desnecessário, vocês estão comprando uma ideia que não necessariamente precisa para a sociedade funcionar, porque eles falam que, cara, como o sistema penal, ele em si, ele já não funciona, ele já não consegue fazer as suas funções, e ele ainda piora, porque quando você olha dentro dos presídios, tem pessoas que foram presas ali por uso de alguma substância, enfim, entram lá dentro por uma questão de sobrevivência, acaba se unindo com algumas facções criminosas já estruturadas, ele acaba entrando num sistema em que ele acaba ficando preso àquela ideia. Então, assim, então o Estado ele falhou na ideia de realmente conseguir fazer essa ressocialização e dar uma nova chance para essa pessoa. Então, o abolicionismo ele também, ele já traz a ideia que, cara, é muito mais complicado uma pessoa que já foi presa ter esse processo de ressocialização, porque as pessoas, por exemplo, vão pedir, na hora de uma contratação, por exemplo, serviço público, antecedentes criminais, outras pessoas não vão querer contratar, essas pessoas sempre podem contratar outros. Então, o Estado, ele não consegue, ele não tem planos também de trazer essa pessoa. Então, ele sempre fala, cara, sanções civis são completamente, já conseguem dar conta disso. E aí, o abolicionismo, ele teria que lidar, por exemplo, com o backlash do sentimento de impunidade. Isso, essa sensação de impunidade que vai vir a partir da família. Então, quem que tem que sobressair nessa questão? Então, fica o ônus argumentativo. Então, aí, a gente segue, por exemplo, para as ideias dos princípios que a gente vai ter dentro do direito penal na hora de fazer essas argumentações. A ideia, por exemplo, que a gente já trouxe da presunção de inocência, de que as pessoas, necessariamente, elas têm ali, elas têm que ser consideradas inocentes até o final, que esse ônus argumentativo tem que ficar em cima de quem está ocupando, que seria uma ideia que a gente, mais interessante para a gente usar em questão do direito penal, porque, por exemplo, se você usar que essa pessoa, você já partir do princípio que ela é culpada, você está colocando em cima dela um ônus de que ela não sabe nem, basicamente, o caminho que a acusação vai seguir e tudo mais. Então, quando a gente tem a presunção de inocência, a gente está garantindo, por exemplo, essa ideia também do indúbio pro réu. Indúbio pro réu seria, tipo assim, em caso de dúvida, sempre você vai ter uma interpretação que vai ser favorável ao réu. Então, por exemplo, aqui quando a gente usa esses princípios, a gente está levando em consideração cenários em que a gente tem, por exemplo, vícios que já são presentes dentro do sistema penal, que seria, por exemplo, o reconhecimento, quando a vítima vai fazer o reconhecimento de alguém, por exemplo, de um caso de um roubo ou de um furto, né, em que vai lá, vai fazer o reconhecimento e reconhece a pessoa errada. Então, assim, porque às vezes a pessoa estava nervosa e vai ali e reconhece a pessoa que é mais parecida. Então, aqui, quando a gente não tem a ideia desses princípios, você vai estar praticamente dando a ideia de que você pode acabar punindo pessoas de uma maneira incorreta. E aí a gente entra também na ideia do devido processo legal. A ideia do devido processo legal, a gente vai estar falando de duas ideias, que seria da ampla defesa e do contraditório. A ampla defesa seria basicamente você ter todas as condições de vocês conseguirem defender, usar qualquer tipo de prova para você conseguir se defender, então qualquer coisa é válida. Então aqui a gente poderia entrar, por exemplo, em temas de debate que seriam a utilização de provas ilegais para você se defender. Então seria a ideia, por exemplo, da gente usar a ideia de legítima defesa, em que, por exemplo, você está usando de todos os meios possíveis e cabíveis para você conseguir se defender. Então, aqui seria uma forma de a gente usar a ideia da ampla defesa. E a ideia do contraditório também entraria na ideia de você conseguir rebater as ideias, porque senão vai ser simplesmente alguém que já está te acusando e as pessoas vão simplesmente aceitar como verdade. O que seria, por exemplo, se a gente usasse noções que falam de não é rechaçamento social, tipo, quando as próprias pessoas fazem justiça com as próprias mãos. Sim, justiça com as próprias mãos. Justiça
justiçamento social. Pronto, obrigada. Essa ideia de justiçamento social. Em que o justiçamento social, vamos dizer, quando as próprias pessoas elas vão lá, levantam e vão se levantar porque elas, por exemplo, não acreditam no judiciário, por ele ser tão moroso, e as pessoas vão falar, cara, quer saber, eu mesmo vou levantar e vou fazer justiça porque eu acredito que aquilo ali é o certo a ser feito. Então, isso daí teria um problema, por exemplo, no caso desse justiçamento, porque você está perdendo a ideia do contraditório da ampla defesa. Então, assim, seria uma ideia de que a gente poderia ter. No outro caso, né, se você fosse definir essa ideia de justiçamento social, seria você usar de que, por exemplo, o sistema ele já não funciona, então ele já não tem essa credibilidade. Você tem vícios dentro do sistema, então a ideia de um racismo estrutural e tudo mais. Então, às vezes, a própria população buscar isso e tentar resolver seria uma outra forma. Mas isso depende da moção e do como que ela vai estar estruturada. Mas essa seria basicamente a ideia da ampla defesa e do contraditório. Que entraria, né, nessa ideia dos fins e dos meios. Mas será que os fins de fato justificam os meios, ou os meios em si, eles precisam ser idôneos para garantir com que os fins também se mantenham, né? Então seria aquela ideia, por exemplo, se a gente, já vou juntar com a ideia das provas ilícitas, de a gente acabar utilizando-as para conseguir provar alguma coisa. Então, se a gente pegar, por exemplo, no caso do Lula agora, cara, será que realmente você teve todo um processo? Porque, por exemplo, você teve um juiz que ele viu ali, ele teve gravações de que realmente você teve ali uma transação de dinheiro e tudo mais, só que daí as provas elas foram colhidas de uma maneira errada. Pô, será que tem que manter? Será que o que vai prevalecer? Essa sensação de justiça em que você vai prender aquela pessoa, mesmo que os meios que foram feitos, todo o processo foi feito de uma maneira errada, o que acabou prejudicando as provas. E assim, a gente teve a galera passando por esse processo e sendo soltos e tudo mais, ou você vai realmente prender, foda-se, porque você vai fazer um conluio ali com o Ministério Público e tal, que nem teve do Moro com o Dallagnol e tal, pra você poder prender. Então, tipo assim, o que vai prevalecer? Será que realmente vale? Tipo, as provas ilícitas, elas valem até onde? O que você vai estar abrindo? O que você vai estar perdendo? Então, tipo, qual que beleza, se as penas ilícitas, elas, a gente concorda, por exemplo, no sentido de legítima defesa, que é sempre aceita, porque você vai estar dando a base para essa pessoa realmente conseguir se defender e conseguir provar que ela não merece passar por aquele tratamento injusto e não ir para a prisão, que seria aí constrói toda a forma como ela realmente é, mas você utilizar essas provas ilícitas para acusar alguém e colocar essa pessoa na prisão pode ser tipo, muito mais prejudicial, porque você vai estar, primeiro, você vai estar tirando a credibilidade do sistema judicial, porque você vai estar abrindo o precedente para uma arbitrariedade muito fodida, porque você também vai estar abrindo aqui, você vai estar tirando as possibilidades das pessoas preverem o que pode acontecer. Então você tira a previsibilidade e você cria um estado de instabilidade. Então, até onde você vai? Então, assim, essas questões que a gente normalmente levanta nessas questões do direito penal. Você quer seguir para a tua moção? Então, como já são 3h30, acho melhor a gente ir pro debate. Né? Vamos pro debate, depois a gente fala. Tá, gente, vamos partir pro debate então agora. Aí... Gente, é isso. Segue a gente nas nossas redes sociais, curte, compartilha. Até a próxima aula.